Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quero agradecer a Deus, né, pela vida desta igreja. Agradecer a Deus pela vida dos irmãos, né, que são papais, né, que são pais, que estão aqui nesta noite. Eu mandei uma mensagem para alguém já hoje. Foi, né? Que Deus continue abençoando cada pai que está aqui. E para a meditação dos pais nesta noite, o Salmo de número 128. Bem-aventurado o varão que teme o Senhor. Aí ele vem descrevendo todo o histórico de um pai de família, né? O que um pai que teme a Deus recebe em ser temente a Deus. Então, quando você chegar em casa, medita nesse salmo e veja o peso da responsabilidade de ser pai, tá? Então eu louvo a Deus pela vida dos pais que estão aqui. Hoje, graças a Deus, eu consegui falar com meu pai lá na Bahia. Ele deu cada risada gostosa que me lembrou da minha infância. Como é bom lembrar da infância, né, irmãos? Como é bom ter infância, junto com o pai, com a mãe, com os avós, né? Hoje eu falei para Doce, eu falei, Doce, hoje você é privilegiada. Você teve seus irmãos, com a sua irmã, teve com o seu avô, com o seu pai. Olha que coisa linda, né, irmãos? A família, irmãos. A família é o lar cristão, representa, por isso que Jesus, ele sempre está dizendo que a igreja, ela é a família, né? Quando eu falo aqui que a igreja é minha família, porque é. Porque o Senhor constituiu a família, né? E o exemplo de tudo, irmãos. Por isso que o Senhor dá como exemplo o casamento, né? Se Deus não quisesse que o homem se casasse, ele não teria dado referência do casamento. Então, irmãos, para o solteiro, Jesus vai preparar, sabe, uma esposa, sabe, para você constituir a sua família, porque é isso que tem que ser em primeiro lugar. Por que eu quero casar? Para ter uma família. Isso é o que todo cristão solteiro, né, deseja. Então, que os meninos, as meninas que estão pensando em casar, aguardem no Senhor, porque o Senhor irá preparar uma pessoa para você, isso eu tenho certeza, tá bom? Meus queridos irmãos, hoje eu gostaria, o Senhor colocou uma palavra no meu coração, Apocalipse, capítulo de número 13. Aleluia. Quando a gente fala assim, do Senhor Jesus, né? Por que a gente está na ceia hoje, irmãos? E a gente fica pensando, mas por quê, né? Mas o Senhor Jesus Cristo nos deu esse privilégio, irmãos. A memória de lembrar do nosso Cristo, né? É um memorial. Capítulo 13, verso de número 8. Eu vou ler a partir do versículo 7, que diz assim: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse, e deu-lhe ainda autoridade para tribo, povo, língua e nação, para adorá-lo a todos que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Amém? Eu vou repetir o número 8, que diz assim: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não forem escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Olha que coisa interessante, irmãos. Quando eu estava lendo e meditando nessa palavra,
Interessante que aqui no Apocalipse estava se referindo, né, quando o apóstolo João ele começa a narrar as revelações do Senhor. Aqui ele estava abrindo-se o livro para mostrar quem foi encontrado escrito no livro da vida, né? E aqui ele estava dando essa referência, porque nós sabemos que o nosso Cristo, ele é poderoso para dar vitória a cada um dos seus filhos. E quando eu e você aceitou Jesus, ele escreveu o nosso nome no livro da vida, né? E por isso que o apóstolo João, ele está narrando o capítulo 13, e ele cita isso, que aqueles que não foram encontrados no livro, né, do Cordeiro. O interessante que o que eu quero frisar aqui, o Cordeiro que foi imolado desde a fundação do mundo. Como assim? Se nós estamos, os evangelhos nos apresenta Cristo muitos anos depois. E por que Apocalipse está dizendo que o Senhor, o Cordeiro, irmãos, que foi imolado desde a fundação do mundo, irmãos? O interessante é que a palavra de Deus, ela vai se completando. É muito lindo isso. Oh, glória a Deus! E quando eu olho para esta passagem, a minha mente, o meu coração volta para Gênesis, capítulo 3 e verso 21. Quando Adão e Eva pecou, irmãos. E aí Adão e Eva pecaram, desobedeceram a voz de Deus. Desobedeceram uma ordem divina. E a Bíblia diz que na virada do dia, Deus apareceu e começou a conversar com Adão. Só que nesse dia foi diferente. Ele chamou Adão, só que Adão não respondia, irmãos. Meu Deus. E Deus insiste em perguntar: Adão. E Adão responde, irmãos, com medo. E aí Adão aparece para Deus. E aí Deus pergunta para Adão: por que você está escondido aí? Ele falou assim: olha, eu estou nu e estou com vergonha. E aí o que Adão fez para cobrir a nudez? Ele pegou folhas de figueira e fez vestimenta para ele e para Eva, porque até então a nudez dele não causava vergonha. A nudez de Eva não causava vergonha em Adão. E a nudez de Eva não causava vergonha para Adão. E aí, quando eles desobedeceram a Deus, eles descobriram que estavam nus. E aí Deus pergunta: quem foi que mostrou para você que você estava nu? Aí no capítulo, aí Deus dá toda uma sentença. No capítulo 2, aí vai narrando. Aí quando chega no capítulo 3, Deus começa a narrar para eles a sentença de ter desobedecido. Mas uma coisa interessante, irmãos, que no capítulo 3 e 21 é interessante, que o Senhor, aleluia, fez vestimenta. Olha, aleluia, aleluia, fez vestimenta. Glória a Deus. Aí eu imaginei na minha mente que o Senhor tinha pegado um animal, né? Um animal daqueles que Adão estava cuidando, irmãos. Oh, glória a Deus. aleluia, glória a Deus. Mas a Bíblia vai dizer que o cordeiro tinha sido imolado desde a fundação do mundo, irmãos. Adão desobedeceu, mas foi perdoado pelo Senhor. Aleluia. E fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu, irmão. Aleluia, glória a Deus. Esse cordeiro aqui é o próprio Cristo, irmão. Aleluia. Aí as pessoas tentam esquecer do Antigo Testamento.
você não vai conseguir impedi-los de voltar para mim. De voltar para mim. Olha que coisa linda. Deus está dizendo aqui: eu estou sempre perdoando o homem. Eu estou sempre perdoando a mulher. E perdoando o homem, a criança que tem entendimento, irmão. Como Jesus é maravilhoso. Como Deus nos ama. Como Deus nos ama. Oh, glórias. Oh, glória. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia. Não é por mérito, mas é pela graça. Só que a graça, ela exige santidade de nós, irmãos. A graça, ela exige, eu estudando, eu entendi que a graça, é mais difícil viver a graça do que a lei. Porque a lei, o homem, todo mundo via como o homem pecava. Quando o homem pecava, ele tinha que levar um cordeiro para o sacerdote e mostrava para todo mundo: ó, você viu? A família de fulano pecou, então está descendo todo mundo para sacrificar. Todo mundo sabia que aquela família tinha pecado, porque levava para o sacerdote um cordeiro, um pombo, dependendo da situação financeira de cada um. Agora, na graça, na graça, se o homem pensar em pecar, já está condenado. Se eu pensar em meu pensamento, olhar para outro homem, eu já pequei em meu coração. Aí eu falo para você, não é mais difícil a graça? Porque ninguém está vendo, meus irmãos, que eu pequei no meu coração, mas Deus sabe que eu pequei. Então a graça para muita gente é fácil. Pegou, levanta, só que tem uma consequência. Temos que ter santidade diante do Senhor. Para esse cordeiro ser imolado, ele tinha que ser inocente. O cordeiro de 3 anos, sem pecado algum, sem nenhuma mancha, ele era oferecido em prol daquela pessoa, ou seja, para me alcançar. Naquela época, diante do sacerdote, aquele cordeiro morria no meu lugar. Agora o Senhor está dizendo: olha, vocês não vai precisar mais de um cordeiro, de um pombo para ser perdoado, porque o Senhor foi este cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas que pecado é esse? O pecado original, o pecado de Adão e Eva, que nós herdamos porque somos filhos de Deus. Então, quando eu aceitei Jesus, Jesus me perdoou pela desobediência dos nossos primeiros pais. Então agora existe pecado por pensamento, por obras e palavras, que é aquele pecado que eu tenho que chegar diante do Senhor em oração, que agora Ele me deu acesso de dobrar o joelho e dizer: Pai, me perdoa. Perdoa, Pai. Eu pensei mal no meu irmão. Olha, Deus, meu irmão fez algo comigo, eu tô meio assim com ele, então eu preciso me reconciliar com ele. Mas antes, Pai, me perdoa, porque eu ofendi meu irmão. Sabe, irmãos? Aí aqui, ó, o Senhor está dizendo através do Espírito Santo, quando a gente erra por palavra: olha, você falou algo pro meu cérebro que eu não gostei. Aí o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida agora, através do Espírito Santo, e dizendo para mim: ei, peça perdão. Porque a graça está me vendo que eu errei. A graça está dizendo para mim: olha, eu estou na tua vida através de Jesus, mas você precisa se converter cada dia. É um processo. A graça está aí para qualquer momento você errar. Eu estou aqui para dizer: eu estou te perdoando. Mas a mesma intensidade que você está perdoando o seu irmão, eu também estou te perdoando. Então fica lá, então aqui Adão e Eva, eita, eles foram expulsos do paraíso, mas eles tiveram a oportunidade de reconstruir novamente. Assim não foi com a gente, irmãos? Nós não estávamos fora do paraíso, mas aí o Senhor nos deu a oportunidade de aceitá-lo.
de aceitar Jesus como Cordeiro para a nossa vida. Jesus está dizendo assim: olha, eu morri já por você, eu já fiz o sacrifício, basta você reconhecer, basta somente você me aceitar, andar pelos meus caminhos, fazer a minha vontade, cumprir aquilo que eu determinei para os apóstolos. Se você fizer isso, está tudo certo. Glória, que coisa linda. E aí o nosso Jesus, irmão, se apresentando no livro do Gênesis como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Por isso que no Evangelho, né, de João, capítulo 1, verso 29, João Batista estava batizando no Rio Jordão. E aí quem vem em sua direção, irmãos? Oh, maravilha. Quem vem em sua direção? Glória a Deus. Jesus. Aleluia. Jesus precisava ser batizado, irmãos. Ele como Deus. Mas para servir de testemunho, ele estava como homem. Aleluia. Quando o Senhor assumiu se batizar, irmãos, ele estava dando exemplo para mim, para você como homem, que precisa de uma redenção. Jesus, ele desceu no nível do ser humano para dizer: olha, eu não tenho vergonha, Rabaia, Suri, Micai, de me descer no nível que vocês estão, porque eu sei de onde eu vim. A humildade do Senhor Jesus Cristo foi tamanha. E vem Jesus caminhando, irmãos. Aí João batizando ali as pessoas, e ele olha e vê Jesus. E diz assim: ó, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aí no próprio Evangelho está dizendo que João falou: Senhor, eu que preciso ser batizado pelo Senhor. Como é lindo, irmãos. Às vezes a gente está na igreja e não quer cumprir, irmãos, o que o Senhor determinou para nós fazermos, irmãos. Quando eu me converti, eu tinha uma sede para me batizar, mas eu estava impedida por alguns momentos em minha vida. E aí, quando o pastor me orientou no que eu devia fazer, eu não vi a hora de me batizar. Porque no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, diz assim: olha, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que... Aleluia. Olha, gente, todo aquele, irmãos, que confessar o Senhor, que crer nele, for batizado, será salvo. Dois requisitos para mim receber a salvação: é crer e ser batizado, para fazer parte da família de Cristo, irmãos. Olha o que o Evangelho de João se completa, irmãos. Olha o que ele está dizendo: que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho, seu único Filho, o primogênito, para que eu e você tivesse direito à vida eterna, irmãos. A vida eterna. E o interessante é que quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, irmãos, eu não sei vocês, mas cada dia que eu leio, é como se fosse uma coisa nova entrando no meu coração e fazendo, sabe assim, um remédio novo que invade a alma. E dá aquele abraço na alma. E diz assim: olha, tudo que você passa, tudo que vocês estão passando é momentâneo. As provas, dificuldades, tudo passa, irmão. E o Senhor irá nos buscar. Isso é promessa dele. E porque o Senhor foi crucificado no dia da Páscoa, no livro do Êxodo, no livro de Levítico, nós vamos ver que quando o Senhor tirou o povo do Egito, eles foram celebrar a Páscoa em gratidão, irmãos. Em gratidão. Glória a Deus, aleluia. A Páscoa, eles tiveram, quando o Senhor deu ordem para Moisés, na última praga, a morte do
primogênito. Olha que coisa interessante, Lucas. O Senhor ia tirar o povo do Egito, deu uma ordem para Faraó, mas Faraó endureceu, o próprio Deus endureceu o coração de Faraó. E aí o Senhor falou para Moisés: prepara o povo. Prepara o povo, reúna as famílias, cada um mata um cordeiro, e o sangue deste cordeiro passa nos umbrais da porta. Porque quando o anjo da morte passar à meia-noite, o anjo não mate juntos o judeu, mas mate somente os egípcios, primogênito. Até o primogênito dos animais morreu naquele dia, irmãos. Olha novamente o cordeiro entrando em ação. Quando o Senhor levou o povo para o deserto, eles tiveram que sacrificar ao Senhor. Eles tiveram que festejar a Páscoa, quer dizer, libertação. A Páscoa que a gente comemora de chocolate, essa não é a verdadeira Páscoa. A Páscoa era o cabrito assado e erva amarga, para lembrar para o povo que teve momentos bons e também teve momentos difíceis. Na tua vida também tem momentos bons e momentos difíceis. E mesmo assim a gente celebra a Páscoa. A Páscoa que é o nosso cordeiro que foi imolado. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, quando eu vejo a palavra de Deus, eu falo: Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor é este cordeiro, irmãos, que está aqui nesta noite dizendo: olha, tudo que eu fiz e faço por vocês tem um significado. Tudo na Bíblia tem o seu significado, irmãos. Porque Paulo, no capítulo 11, no verso 23, Paulo diz o que eu recebi do Senhor. Aleluia, Jesus. É interessante, irmãos. Glória a Deus. Porque Paulo não teve presente com o Senhor Jesus. Mas segundo estudando a Bíblia, a gente vai entender que se a Bíblia fosse cronometrada do jeito certo, não seria Mateus e Marcos. Seria 1 Coríntios e 2 Coríntios, foram os primeiros livros escritos. Por isso que Paulo está dizendo que eu recebi do Senhor. Olha aí, ó. Paulo até então ele não tinha entendido, ele não tinha visto o que o Mateus e o que o Marcos tinham escrito, irmãos. Olha aí, ó. Aleluia. Olha como a Bíblia é maravilhosa, irmão. Por isso, irmãos, estude a palavra, irmão. Aleluia, Jesus. Então, o primeiro livro seria 1 Coríntios e 2 Coríntios. Por quê? Porque Paulo disse: o que eu recebi do Senhor, oh glória. Aí ele vem correndo. Por que ele escreveu isso? Porque as cartas paulinas de 1 Coríntios e 2 Coríntios está falando de comunhão, irmãos. Está mostrando que a igreja de Corinto, ela era uma igreja que se sentia a igreja. Só que o apóstolo Paulo disse: ei, vocês não é a igreja. Porque no meio de vocês tem contenda. No meio de vocês tem pessoas errando assim. Leia as cartas de 1 Coríntios e 2 Coríntios. No meio de vocês não se entendem. Tem um nome e dom, mas vocês faltam amor. Então o resumo de Coríntios estava dizendo para nós: tem que ter amor, irmão. Para participar da ceia, da comunhão, isso aqui é um memorial. Quando o Senhor Jesus, ele deu aos discípulos um memorial para se lembrar dele, a última ceia que ele falou para os discípulos, ele estava querendo dizer: olha, era só um pão, era um pão só, que era partido. Por que isso? Porque fala de comunhão. Porque para mim pegar o pão, eu te pegava um pedaço do pão e ia passando um pedaço do pão, a metade do pão, e cada um ia tirando o que queria comer. O suco de uva era uma taça bem grande que era passada para todo mundo e todo mundo bebia. Ninguém podia dar uma golada a mais.
Tinha que ser moderado. Porque senão alguém ia ficar sem Genilda. Por isso que no final, no capítulo 11, está dizendo: se alguém tem fome, come em casa. Porque isso era uma comunhão entre os discípulos. É para que ninguém era uma festa comemorativa, que todo mundo participava do mesmo cálice, do mesmo pão, mas ninguém ficava sem comer, porque ninguém comia demais. Então o apóstolo está dizendo que a Santa Ceia é um ato de comunhão. Comunhão com quem? Com você, comigo. É eu amar você e você me amar. Porque tem que ter essa comunhão. Porque como pode ter comunhão? Porque se eu não tiver essa comunhão, irmãos, como é que Cristo possa brilhar em mim? É muito interessante quando Cristo quis mostrar isso. Judas estava no meio. Aleluia. Jesus poderia ter dito para Judas: você não vai comer do pão que eu vou partir. Aleluia. Mas por isso que ele disse: examina o homem, pois a si mesmo. Aleluia. Porque esse Cordeiro Pascual, ele está nos examinando, irmãos. Mas não para condenar, mas para que nos libertar. Aquilo que eu preciso ser liberta. O Senhor está dizendo para mim: rei, tenha mais comunhão. Aleluia. Tenha mais respeito para com o seu próximo. Aprenda a viver em mim. Porque quando a gente olha o comportamento de Jesus, irmãos, a gente não fica constrangido. Fala. Não fica. Se fosse eu ceando, se fosse eu dando a ceia para Judas, sabendo, irmãos, que ele iria me trair, irmãos. Se eu soubesse que uma das minhas irmãs iria me entregar para pastorar longe, vamos supor assim, um exemplo, irmãos. Como que eu ia ter essa reação, irmãos? Pegar uma bacia, irmão Melk, colocar aqui e olhar para o rosto e saber, irmãos, que aquela pessoa ia me vender, irmãos. Tu és fiel, Jesus. Aleluia. Mas Jesus deu oportunidade para ele, irmãos. Aleluia. Judas teve o pão da vida e passou fome, irmãos. Judas andou com o mestre e não aprendeu. Judas estava o tempo inteiro vendo Jesus curar. Mas a perspectiva de Judas era outra. Mas o Senhor nunca perdeu a oportunidade de pregar para ele. Mas aí você pode dizer assim: mas Judas estava destinado, não podia ser qualquer um. Infelizmente o diabo encontrou uma pessoa, irmãos. Cuidado, irmãos. Cuidado com o teu coração. Se o Satanás descobrir que no nosso coração tem soberba, irmãos, é esse coração que ele quer usar. Então no coração de Judas tinha uma exaltação que não era o que Deus queria, Jesus queria, irmãos. Judas queria um mestre que nem Davi, que pegasse uma espada e fosse guerrear por Roma. Mas desde o começo Jesus estava dizendo que o reino dele não era deste mundo, irmão. E o interessante é que o Senhor, andando com eles, estava sempre ensinando. E quando o apóstolo escreve o capítulo 11 de 1 Coríntios, era isso que ele queria dizer. Meus irmãos, esteja em comunhão. Examine a si mesmo e veja que você está em comunhão com a tua esposa, com o teu marido, com teus filhos. Se coloque, irmão, toda vez que você for fazer algo, Jesus está 100% ali, viu? Te observando através do Espírito Santo. Se o Senhor se materializasse, você faria o que faz, pensando que Deus não está vendo? Imagina você andar todo dia sabendo que tem uma pessoa com você, irmãos. Aleluia. Você vai para a sala, ele está lá presente. Aleluia. Você vai tomar banho, ele está presente. Você vai almoçar, está presente. Glória a Deus. Aleluia. Vai trabalhar, está presente. Vai dormir, está presente.
Ele está presente, observando, nos ensinando e mostrando o caminho. O caminho. Muito obrigado. Por isso, irmãos, que eu falo com meu esposo, falo, amor, se eu tivesse 10 vidas, todas elas eu daria ao Senhor. E me arrependo de não ter aceitado o Senhor antes, de não ter reconhecido Ele antes em minha vida. Eu creio. Mas o Senhor, nesta noite, com a permissão do pastor, vamos nos colocar em pé, vamos orar. Esse cordeiro que apareceu lá no jardim do Éden, que acompanhou na saída do deserto, que foi acompanhando toda a trajetória do povo dele. Uma hora desobedece, uma hora obedece, uma hora desobedece, outra hora desobedece. Até chegar no nosso Cristo. E o nosso Cristo, irmãos, Ele é maravilhoso. Não precisamos mais daquele sacrifício da antiga aliança. Porque hoje nós temos o nosso Senhor. Olha que coisa interessante, João, o apóstolo, na ilha de Patmos. Ele teve uma visão do cordeiro e do leão. O nosso cordeiro está vivo. E ele vai, irmão, nos esperar. O Espírito Santo, ele que está conduzindo a igreja do Senhor. Ele vai nos apresentar o Senhor. Essa ceia que é simbólica hoje, que representa a comunhão, que representa isso tudo que eu falei nessa noite. A Bíblia diz, irmãos, que Ele vai celebrar a ceia, irmão. Pensa que mesa linda não vai ser, irmão. E o próprio Cristo vai nos dar a ceia. Glória a Deus. Não perca essa oportunidade, irmãos. Eu sei que a luta é tamanha, mas o Senhor diz para nós, aguenta mais um pouco. Tenha mais um pouquinho de paciência, porque eu estou chegando para levar minha noiva comigo. E Ele vem com certeza, irmãos, porque a vida do Senhor Jesus não foi em vão, e Ele ressuscitou. E o apóstolo João, ele presenciou o cordeiro lá quando ele teve a visão do Apocalipse, o Senhor mostrando para ele o céu. Oh, glória a Deus. Então você vai agradecer por aquele cordeiro que tirou o pecado do mundo e tira daqueles que querem aceitar Jesus a qualquer momento da sua vida. Ele continua salvando, Ele continua libertando, Ele continua curando, porque Ele é maravilhoso, aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai querido, meu Senhor.